Fala galera, como é que vocês estão? Firme e forte? Então vamos dar continuidade aos nossos estudos de conjuntos. Hoje nós iremos falar sobre as operações com conjuntos, beleza? Operações com conjuntos. Nós vamos começar a falar sobre a intersecção. O que é a intersecção entre os conjuntos? É aquilo, pessoal, que os conjuntos, 2, 3, 4, 5, vários conjuntos, são os elementos que eles têm em comum, tá ok? Então, nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo aqui, ó, temos aqui o conjunto A, conjunto B, temos um exemplo, uma situação onde as linhas se cruzam, né? Aqui onde as linhas não se cruzam e aqui onde um está dentro do outro, tá? O símbolo da intersecção é isso aqui, ó, beleza? Então, quando nós queremos dizer que representar algo, uma parte, quando nós queremos representar uma parte do conjunto que há intersecção com o outro, nós colocamos a letra A, esse símbolo, e a letra B, tá bom? De uma forma simples para você entender. Então, vamos analisar essa situação aqui, ó. Nesse primeiro aqui, exemplo aqui que nós temos aqui em cima. Se eu quisesse representar a intersecção desse conjunto, como que eu vou fazer? Primeiro eu vou colocar aqui do ladinho aqui, ó. Quais são os elementos que estão no conjunto A? No conjunto A, nós temos o elemento 1, nós temos o elemento 2 e o elemento 3. Beleza? Deixa eu até mudar aqui a cor aqui, ó, só para mostrar para você o conjunto A. O conjunto A é esse carinha aqui, ó. Beleza? Conjunto A. Então tem o elemento 1, o 2 e o 3. No conjunto B, quem que é o conjunto B? O conjunto B é esse carinha aqui, ó. Opa. É esse carinha aqui. Quais são os elementos dele? O 2 também, o 3, o 4 e o 5. Beleza? Então, do conjunto B, vai ficar muito espremidinho aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. Do conjunto B, quais são os elementos do conjunto B? É o 2, o elemento 2, o elemento 3, o elemento 4 e o elemento 5, ok? A intersecção são os elementos que os dois conjuntos tiverem em comum. No caso aqui é o 2 e o 3, beleza? Então, aqui ó, o 2 tem no conjunto B e tem no conjunto A. O 3 tem no conjunto A e tem no conjunto B. Ou seja, a intersecção do conjunto A com o conjunto B são os elementos 2 e 3. Tá ok? Ficou fácil? Então, nesse conjunto aqui. Agora, vamos nesse aqui. Existe algum ponto comum aqui, algum elemento que tem nos dois? Nesse caso, não, né? Não há intersecção. Então, nesse caso aqui, a intersecção entre A e B é o quê? É vazio. Tá bom? Nós vimos nas aulas anteriores que podemos representar assim ou colocar uma chave sem nada dentro, tá bom? Então, nesse caso aqui, não há intersecção. E nesse terceiro caso aqui, há intersecção? Há intersecção. Por que há intersecção? Porque o próprio A, conjunto A, está dentro do conjunto B. Ou seja, A, ele é um subconjunto de B. Então, cai nessa mesma situação que nós colocamos aqui, ó. Quais são os elementos? Deixa eu mudar aqui. Quais são os elementos de A aqui? O 1, 2 e o 3, tá vendo? 1, 2 e o 3. Quais são os elementos de B? O 4, aliás, quais são os elementos de B? O elemento de B aqui, ó, nessa situação, vai entrar mais um aqui, ó, o 1. Porque o B são todos eles aqui, nessa situação, beleza? Então, quais são os elementos de B? 1, 2, 3, 4, 5. Quais são os elementos de A? Nessa situação, nesse exemplo aqui, 1, 2 e 3. Quais são os números que eles têm em comum? Nesse caso, é o 1, o 2, o 3. Então, neste exemplo aqui, pessoal, a intersecção de A com B vai ser os elementos 1, 2 e 3. Beleza? Opa, ficou faltando o 3 aqui. Vou ir lá, o 3. Nesse exemplo aqui, tá? E a união, Roberto, como que é a união?
A união é o sinalzinho contrário disso aqui, né? Da intersecção. Então vai ficar a união é o U para cima. Só lembrar do U, intersecção com B. O que é a união? A união, ela pega todos os conjuntos, todos os elementos dos dois conjuntos e se unifica, tá bom? Então a união desse exemplo aqui, qual que seria? Desse primeiro aqui exemplo. A união com B é igual, abre parênteses, a chave, todos os elementos. 1, 2, 3, o 4 e o 5. Tá ok? E nesse exemplo aqui, Roberto, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse outro aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Então a união ela é muito fácil, que é só você lembrar que pega todos os elementos de todos os conjuntos que estiver envolvido naquela análise que você estiver fazendo. A intersecção, ela só pega só os elementos que os conjuntos que você estiver fazendo a análise, nesse caso o conjunto A e o conjunto B que nós estamos fazendo a análise, é o único elemento que eles têm em comum, beleza? Então vamos ver outro tópico agora que é o que é uma complementar de um conjunto, que é complementar de B em A e a diferença, beleza? Dando continuidade aqui, ó. O que é a diferença? Diferença entre os conjuntos. A diferença, nesse caso aqui, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. A diferença entre A e B nessa situação é o quê? Deixa eu mudar de cor aqui. Quais são os elementos? O nosso conjunto A é isso aqui, ó, tá? Conjunto A, aqui é a intersecção e aqui o B, tá bom? Então, qual é o conjunto A? Os elementos do conjunto A. Deixa eu colocar aqui. 1, o elemento 2, 3, o elemento 4, o elemento 5. Tá ok? Quais são os elementos B, do conjunto B? Elementos do conjunto B. É o 3, é o 4, é o 5, o 6 e o 7. Tá ok? Então, nesse exemplo aqui, A menos B é os... O que é A menos B? É os elementos que tem no conjunto A que não tem no conjunto B. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Quais os elementos que tem em B que não tem em A? Né? Os elementos que tem, aliás, em A que não tem em B. Vamos fazer o seguinte, a intersecção, qual que é o que os dois têm? É o 3, tem o 3 aqui. O 4, tem o 4 aqui. O 5, tem o 5 aqui, vou riscar ele aqui. Beleza? Então, os elementos que A tem, que B não tem, é os elementos 1 e o elemento 2. Tá ok? A diferença de A menos B é igual aos elementos 1 e 2. Tá ok? Nesse outro exemplo aqui, ó. Nesse outro exemplo aqui em cima. Deixa eu só apagar aqui, para a gente ficar com mais espaço aqui. Nesse outro exemplo aqui em cima, quais são os elementos de A? A é o conjunto maior, beleza? Veja aqui que, ó, A é o conjunto maior. Então, os elementos de A é 1, 2, o 3, o 4, o 5, tá? E os elementos de B, veja que B é um subconjunto de A. B, ele está dentro de A, tá? Então, os elementos, quais são os elementos? Quais são os elementos que tem em B, que tem em A, que não tem em B? Nesse caso, é quem? É os elementos 1 e o 2, beleza? B é um subconjunto, B está dentro de A. Então, A pega todos os conjuntos. B é o 3, o 4, o 5. A diferença, ou seja, A menos B, é só lembrar que você procura os elementos que tem em A, mas que não tem em B. Nesse caso, é o 2 e o 3, beleza? Por exemplo, quais são os elementos que tem em A que não tem em B? Nesse caso aqui, estamos vendo aqui que não existe uma intersecção entre eles, né? Você vê aqui tem uma intersecção, nesse primeiro exemplo tem uma intersecção, nesse último exemplo tem uma intersecção entre os dois conjuntos, mas aqui não tem. Então, como ficaria aqui, Roberto, a diferença? Quais são os elementos, nesse caso, que tem em A, que não tem em B? Nesse caso, é todos os elementos, porque não tem nenhuma intersecção.
ok? Então, nesse caso, A menos B ficaria aqui, os elementos 1, 2, 3, 4 e o 5. Por quê? Porque o B não possui nenhum desses elementos, tá ok? E nesse último exemplo aqui, o que acontece? Quais são os elementos? O A, ele é um subconjunto, tá? Ele está, nesse caso aqui, ó, o A, ele está... Um minutinho, coloquei errado aqui. O A, ele é um subconjunto de B. Esquenta a cabeça com o barulho não, tá, gente? Às vezes escuta um barulho e está tendo construção aqui no prédio, aqui vaza um monte de martelada, marretada que estão dando aí, beleza? Então, para finalizar aqui, ó, o A, toda vez que o A for um subconjunto de B, ou um conjunto for subconjunto de outro, a diferença ela não vai existir, vai ser vazia, tá bom? Por quê? A menos B, nesse caso, é vazio. Por quê? Porque qual que é o conceito? A gente não tem que ver, vamos voltar aqui no primeiro exemplo, quais são os elementos que tem em A que B não possui? Só que aqui os elementos que tem em A, B já possui. Ou seja, então não existe. Por quê? Porque todos os elementos de A já são elementos de B. Tá ok? Então vamos agora aqui para fechar o assunto, fechar aqui esse tópico aqui. Conjunto complementar é o mesmo conceito da diferença, praticamente. Por exemplo, o símbolo de complementar, ele pode ser assim, um Czinho meio achatado com o B em cima e o A embaixo. Ou você vai ver mais ou menos dessa forma, o A aqui e o B um pouquinho maior. Significa complementar de B em A. Nesse exemplo aqui agora, aqui, ó. Nesse aqui, tá bom? Nesse exemplo aqui. O que vai ser complementar? Estão quebrando tudo aqui, gente. Desculpa o barulho, não esquenta a cabeça, tá? Que o prédio tem uns andares aqui em cima, que estão os apartamentos que estão em reforma, então vaza mesmo, tá? Então se escutar algum barulhinho, mais normal, tá bom? Quais são os elementos que falta em B para ele se tornar A? Você vê que B aqui é um subconjunto de A, beleza? Então, ó, vamos lá. A, quais são os elementos de A? O 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, beleza? O 5 e 6, eles são o quê? São os elementos de B. Certo? Então, o complementar de B em A, ele é o quê? É os elementos que faltam. Quais os elementos que faltam para B? Os elementos para se tornar igual a A. Falta o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3 e o elemento 4. O elemento 3 e o elemento 4. Beleza? Você percebeu aqui? Deixa eu colocar aqui, ó. Nesse caso, ó. Nesse caso aqui, desse conjunto, tá, pessoal? Nesse conjunto aqui, ó. O complementar de B em A, ele é igual à diferença de A menos B. Porque a diferença de A menos B, lembra que nós vimos aqui em cima? Qual que é a diferença de A menos B? É o conjunto, os elementos que tem em A que não tem em B. Quais são os elementos que tem em A que não tem em B? Olha os elementos aqui, ó. Esses são os elementos que tem em A e que não tem em B. 1, 2, 3 e o elemento 4. Beleza? O complementar de B em A é 1, 2, 3 e 4. Então, o complementar, nesse caso aqui, nesse conjunto, complementar de B em A, ele vai ser igual à diferença de B e A. Beleza? Galera, valeu mesmo, mais uma aula. Eu conto com o seu like, se inscreva no canal, gente. A única coisa que eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe, deixa seu comentário, uma sugestão de aula, tá bom? Que eu, Roberto, vou estar com o maior prazer atendendo vocês. O próximo tópico da próxima aula, que eu vou estar postando, são operações com os intervalos que ficou faltando. Depois eu vou fazer um listão aí com 10 exercícios para a gente revisar todo esse conteúdo, tá bom? Então te vejo na próxima aula.